Olá! A Universidade Federal de Ouro Preto decidiu manter a ampliação de todas as atividades presenciais em 100% até o dia 15 de março. Essa decisão foi tomada ontem pelo Conselho Universitário, que havia definido em outubro do ano passado as etapas dessa ampliação. Mas, mesmo com essa decisão, a reitora da UFOP, Cláudia Marliere, destacou que há a possibilidade do CUNE se reunir de forma extraordinária em algum momento para avaliar se o retorno presencial em 100% deve ou não ser mantido para março. Veja. O que eu quero deixar claro é que nós não podemos pensar na possibilidade de não ter o retorno presencial. Da gente não conseguir ter um retorno presencial e termos que iniciar com através do ensino remoto, né? E não ter, existe essa possibilidade. Pode ser que eu chamo um CUNE aí extraordinário e a gente, então, volte a discutir isso. Mas por que eu tenho que falar isso agora? Eu tenho que falar porque depois os docentes e os discentes vão falar, nem isso se ventilou, que poderia ter um retorno só remoto, né? Então, não me preparei para o ensino remoto. Então, os docentes e discentes e os técnicos, eles podem, existe sim a possibilidade da gente ter que retornar remotamente, infelizmente. Mas, por enquanto, eu acho que não é momento de decidir. Na minha opinião, eu vou abrir a palavra, e eu acho que a gente tem que manter o presencial até como está 15 de março. A reitora ainda demonstrou preocupação com a dinâmica da pandemia e reforçou que o CUNE proibiu a realização de festas nas repúblicas federais. Veja o que ela disse. Nós temos aí uma série de fatores que nos leva a uma preocupação que pode ter começado nas festas de finais de ano, como a gente previu, né? A gente pensou, falou, olha, essas festas vão definir muitas coisas em relação à pandemia, e as pessoas parecem que não comportaram. E também, nós temos um carnaval que não está sendo... não está liberado para ser realizado, mas, por outro lado, a gente vê que está difícil de conter a população, né? Eu não sei se no município de Ouro Preto não detectou feriado, mas eu sei que em várias cidades, por exemplo, Belo Horizonte não detectou feriado, então as pessoas vão trabalhar normalmente. Isso inibe um pouco as festividades ou comemorações ou celebrações de carnaval. Mas a gente não sabe todo o motivo, né, principalmente os jovens, eles têm se reunido para poder fazer essas comemorações, né. Então, eu estou muito preocupada, as repúblicas federais, nós já informamos a decisão do Conselho Universitário, estamos reforçando a não realização de festas, mas a gente não tem o controle das particulares, que também estão recebendo, que nós estamos mandando por e-mail do estudante, independente de ser federal ou particular. Pode realizar festas, receber, tanto em Ouro Preto e Mariana, né, João Monlevade talvez menos, porque não tem república, mas tem particulares também, né, de estar recebendo públicos, que pode não estar só gerando a contaminação, como também colocando em risco a própria vida do estudante né, da Universidade Federal de Ouro Preto. Nessa mesma reunião, a pró-reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis, Natália de Souza Lisboa, disse que no próximo dia 7, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da UFOP vai se reunir para avaliar a situação da pandemia em Minas Gerais. Segundo ela, os dados poderão ajudar a definir as próximas ações do CUNE. Veja.
A gente fez reunião no dia 12 de janeiro, né, desse ano. A gente tinha, né, feito o compromisso com o CUNE que de mês a mês iríamos estar apresentando, né, as condições epidemiológicas. A gente está mantendo atualizado o painel, né, o painel COVID das 20 cidades que a gente tem mais alunos aqui em Minas Gerais, e Minas Gerais como um todo. E aí, na reunião do dia 12, a gente estava bem na semana, né, de falta de atualização dos dados por causa das chuvas o início, né, da onda pós-festas de final de ano. Então, a gente ficou acordado de fazer uma nova reunião agora, dia 7 de fevereiro, né, semana que vem. Então, a gente já vai fazer com os dados de janeiro já atualizados, né, para verificar as possibilidades de retorno, necessidade de atualização do protocolo, né, mas o Comitê de Enfrentamento, ele continua reforçando sempre, né, a questão do retorno com a utilização de máscaras e o passaporte vacinal. E aí, as atualizações que a gente tiver no Comitê de Enfrentamento, né, a gente passa diretamente para o Comitê Gestor para que sejam trazidas aqui para o CUNE para ter, né, esse auxílio, essa fundamentação científica aqui para os conselheiros. Ainda nessa reunião, o Conselho Universitário decidiu adiar para o dia 14 de fevereiro a fase 2 da retomada do trabalho presencial. Vale destacar que o retorno de 50% das atividades presenciais já foi adiado 2 vezes. Estava previsto para o dia 15 de janeiro, passou para o dia 7 de fevereiro e agora mais esse adiamento de 1 semana. Essa decisão foi tomada devido ao aumento de casos da Covid-19 e também pela situação de algumas estradas de Minas Gerais que foram prejudicadas pelas chuvas do início do ano. A situação geológica de Ouro Preto também foi considerada nessa decisão. E sobre esse assunto, o pró-reitor de Planejamento e Administração, Leonardo Pereira, reforçou a preocupação da UFOP em preparar a comunidade para possíveis novas alterações nas etapas do retorno presencial. Conforme, né, esse conselho aprovou no ano passado, a gente ficou, né, incumbido de trazer sempre essa discussão para o CUNE, né, mesmo que a gente, a princípio, entenda que ainda é precoce para definir, né, mas há uma preocupação da administração já em preparar a comunidade, né, caso tenha que ter uma mudança. E a instituição está atenta em relação a isso e sempre trará para este conselho esse processo de discussão quantas vezes forem necessárias, tá? Em alinhamento recente com a professora Cláudia, o Comitê Gestor, inclusive, indicou a necessidade de não ter não só uma reunião extraordinária para discutir sobre esse retorno, mas quantas forem necessárias. E eu entendo que a gente teria que ter no mínimo 2. Uma, justamente para trazer, essa seria mais rápida, a regulamentação desse processo de exigência do passaporte de vacinação. A instituição está trabalhando junto com o NTI nesse processo, tá? O Comitê Gestor, principalmente, tem trabalhado nesse sentido, mas a gente entende que isso deva ser regulamentado pelo CUNE. Então, já existe uma proposta de resolução que está sendo construída pelo Comitê Gestor, que deve ser finalizada ainda nessa semana, e vai ser trazida a conhecimento, né, desse conselho o quanto antes. A resolução do CUNE, com a alteração da fase 2 da retomada do trabalho presencial, está disponível no site da UFOP. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.